Olá, olá, olá! Tudo bem, meus queridos? Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Boa noite para quem está no Instagram, boa noite para quem está no YouTube. Tudo bem com vocês? Comunicação e oratória. Boa noite, Carol, Mari, Lilian. Sejam bem-vindos, Vitor, Elaine. Boa noite. Me escutam bem? Me escutam bem em ambos os lugares. Quem está no Instagram me dá um ok, quem está no YouTube também me dá esse ok. Deixa eu saber se vocês estão me escutando bem para a gente começar a nossa conversa de hoje. Sim, sim, Igor, obrigada por me dar esse feedback. Boa noite. Me escutam bem? Sim, boa noite, tudo certinho? Então, bora começar, meus queridos. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Castro, sou mentora de líderes e estou nesse lugar hoje porque já vivi uma carreira corporativa de mais de 15 anos, onde eu tive a oportunidade de sair de analista e chegar até um cargo de diretoria global. Então, eu trilhei, galguei todos os passos de liderança. E de uns anos para cá eu decidi transbordar isso na vida de outras empresas. Então, hoje eu estou à frente do Instituto Hop, com toda uma equipe maravilhosa de também pessoas que carregam em essência experiência mesmo de liderança para trazer para vocês conhecimento aplicado mesmo na prática, para trazer simplicidade, assertividade, com foco completamente em resultados. Certo? Então, a gente começa hoje oficialmente um aquecimento para o nosso workshop Líder Protagonista, que vai acontecer a partir do dia 16 de abril. Workshop Líder Protagonista, que vai acontecer a partir do dia 16 de abril. Nesse workshop, eu entrego para vocês 4 dias de conteúdo completamente 100% online mesmo, completamente 100% gratuito e ao vivo comigo. Tá? Então, para quem ainda não se inscreveu no workshop Líder Protagonista, vai ter também a oportunidade de se inscrever ao longo dessas lives todas de aquecimento que estão acontecendo essa semana, tá bom? Lá no meu Instagram tem todos os horários das lives para vocês se planejarem para essa semana, além de poderem convidar outras pessoas, tá? Aqui no YouTube, daqui a pouco a minha equipe vai colocar para vocês o link diretamente para vocês poderem se inscrever no workshop Líder Protagonista. E aqui no Instagram, basta você digitar eu quero aqui no chat, que você vai receber no seu direct o link para você se inscrever no workshop Líder Protagonista, que acontece a partir do dia 16 de abril. Certo? E para hoje, o nosso tema é sobre comunicação e oratória. Por que ele é o primeiro tema escolhido para a gente começar esse aquecimento para o workshop Líder Protagonista? Eu costumo dizer que se eu pudesse entregar uma habilidade, a primeira habilidade para desenvolvimento de liderança independente, prestem atenção nisso que faz toda a diferença, independente do cargo que você líder está, independente do cargo que você líder está, a primeira habilidade que você precisa desenvolver é a habilidade de comunicação. Habilidade de comunicação. E por quê? Por quê? Porque nós temos hoje dados que mostram que em torno de 60% dos problemas de uma empresa, 60%, gente, é muita coisa, gira em torno de falha de comunicação. Né? E aí, quando a gente pensa sobre isso, aonde que a comunicação ela impera e ela se estabelece, a gente fala sobre dificuldade de conduzir um feedback, a gente fala sobre a dificuldade da gente conduzir uma reunião eficaz, a dificuldade da gente se fazer entendido, né? E eu ainda brinco que toda empresa que tem ali o seu CNPJ, na verdade, nada mais é que um tanto de CPFzinho por trás, certo? Então, se a gente entende que 60% dos nossos desafios dentro de uma empresa estão relacionados à falha de comunicação, a gente pode estender isso para a nossa própria vida pessoal, né? Então, o desafio da nossa vida pessoal também, a maioria, né, dos desafios que a gente vive, sem dúvida nenhuma, são relacionados à nossa falha de comunicação com as pessoas que a gente convive, tá? Então, independente do cargo que você está, eu quero te convidar hoje, líder, a revisitar a sua habilidade de comunicação e oratória, tá bom? E quando a gente fala sobre comunicação assertiva, eu quero trazer para vocês inicialmente um conceito sobre comunicação, para a gente já virar aqui uma chave que comunicação não é apenas o que nós falamos.
Pelo contrário, talvez o que nós falamos seja o mais simples da gente treinar, né? Que é justamente a gente se preparar, a gente fazer um script, a gente ir para um lugar de controle sobre tempo, sobre tom de voz. Hoje existem, inclusive, vários cursos que ensinam a gente a se posicionar na fala, mas não é apenas sobre a nossa fala. A comunicação assertiva, ela vem justamente do conceito de que nós que estamos comunicando, nós que estamos falando, somos responsáveis pelo ciclo completo da comunicação. Ou seja, somos responsáveis pelo que falamos, mas também somos responsáveis pelo que o outro entende. Então, essas duas coisas, não apenas o que se fala, mas o que o outro entende. Existe um ciclo de comunicação assertiva, e esse ciclo de comunicação assertiva, ele precisa ser de domínio, ele precisa ser de liderança daquele que comunica, daquele que fala. E aqui a gente poderia explorar várias frentes para a gente trabalhar sobre comunicação assertiva. Mas o meu foco na live de hoje, nesse primeiro momento com vocês, desse aquecimento para o Workshop Líder Protagonista, é justamente a gente visitar essa base da comunicação assertiva para vocês já conseguirem aplicar e ter resultados imediatos na comunicação de vocês. Tudo bem? Então eu quero hoje gastar tempo com vocês nessa base de vocês entenderem que a comunicação ela é um ciclo completo. Ela é um ciclo completo. Ou seja, se você hoje é um líder que se comunica e pensa assim, nossa, sai de uma reunião e fala assim, cara, foi excelente essa reunião, porque eu falei nessa reunião tudo o que eu precisava falar. Nossa, foi ótima essa conversa, porque pronto, me esvaziei, né? Coloquei para fora tudo o que estava precisando ser dito. Não se iluda de que isso foi uma comunicação assertiva. Não se iluda que você, como líder, praticou a comunicação assertiva. Por quê? Porque a partir de agora você passa a entender que a comunicação não é apenas sobre você falar bem. É sobre você garantir no fluxo completo da comunicação, você garantir no fluxo completo da comunicação que o outro entenda o que você está falando, certo? Só que quando a gente chega nesse ponto, no entendimento do conceito, do fluxo completo de comunicação, nós entendemos que, na verdade, nós nos comunicamos a partir do que nós vivemos. Da mesma maneira, o outro entende a partir do que ele vive. Tudo bem? Vou dar exemplo prático aqui para vocês. Enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu monto imagens na minha cabeça o tempo inteiro, né? Falo um negócio, dou um exemplo, as coisas vão se construindo. Da mesma maneira que você, quando está me escutando, você também vai associando o que eu estou falando a uma situação que você viveu ou outra, né? Então, eu monto imagens na minha cabeça, você monta imagens na sua cabeça. Quando eu quero dar um feedback para alguém, se conecta com isso. Quando eu quero dar um feedback para alguém, falar para ela, olha, eu acho que você está faltando proatividade no dia a dia, eu tenho exemplos na minha cabeça, eu sei do que eu estou falando, mas eles ficam muitas vezes só na nossa cabeça, né? Então, o que nós imaginamos para comunicar, nem sempre é comunicado. Presta atenção. O que nós imaginamos para comunicar nem sempre é comunicado. A gente tem um tanto de imagem mental que se forma que não é comunicada. A gente tem um tanto de intenção que acontece a partir da nossa fala que não é comunicada. A gente simplifica a fala, a gente usa termos genéricos demais, mas nem sempre o outro é possibilitado de entender o que nós falamos. E aqui vem dois pontos. O primeiro ponto é que o outro é impossibilitado de entender porque a gente não comunica. Esse é o primeiro ponto. Mas também o outro muitas vezes não entende porque ele nem se silencia para escutar. Então tem dois pontos. Dois pontos. Quando a gente fala de comunicação assertiva, a gente não está falando apenas de voz. A gente também está falando de escuta, para criar um campo, um ambiente de segurança onde o que está dentro da nossa cabeça, as nossas intenções, elas possam ser externalizadas. O outro possa escutar com a curiosidade de escuta. E nós vamos trazer exemplos e mais exemplos para tornar o que está na nossa cabeça palpável para o outro. Exemplo prático disso. Eu chego para você hoje e falo o seguinte, Tiago, eu tenho um feedback para te dar. Tiago, eu tenho um feedback para te dar.
Eu quero, Thiago, te pedir para aumentar a sua responsabilidade no dia a dia de entrega das suas tarefas, ok? Thiago, eu tenho um feedback para te dar. Eu quero que você aumente a sua responsabilidade. Agora, escrevam nos chats aqui para mim o que significa responsabilidade para você que me escutou. O que significa responsabilidade para você que me escutou? O que significa? Quando eu peço para você aumentar a sua responsabilidade, o que significa aumentar a responsabilidade? A Estela colocou aqui autonomia. Autonomia. Outra pessoa aqui, ó, colocou pontualidade. O que mais, gente? O que mais que significa? Eu posso falar sobre a pessoa, ela cumprir prazos. Eu posso falar sobre a pessoa, ela então colocou aqui, entregar aquilo que foi acordado. Que mais que significa? Comprometimento com as normas, o Wesley trouxe. Compromisso. Aumentar comprometimento, aumentar foco. Apareceu foco agora. Ter compromisso. Vocês entendem que cada pessoa interpreta a partir do que ela tem de vivência. Cada pessoa interpreta a partir do que ela tem de vivência. A Franciele trouxe apropriação de demanda, se colocar como protagonista no projeto, trazer resultado, noção das regras. É tanta coisa, gente, e a verdade é que não tem um certo ou que tem um errado. Não tem um certo ou um errado. Só tem aqui pessoas com vivências diferentes que associam o termo responsabilidade a algum fato. Tudo bem, gente? Caiu essa ficha para alguém aqui, gente? A Flávia traz transparência e propósito. Olha, totalmente diferente. Caiu essa ficha para vocês ou não? Que não tem certo ou errado. Só que o que acontece no nosso dia a dia de comunicação? A gente entra para uma reunião, eu então chamo o Thiago para essa conversa e falo assim: Thiago, você precisa aumentar a sua responsabilidade. Tudo bem? Eu saio da minha conversa com o Thiago com aquela impressão de que eu fui muito clara na minha fala, de que eu fui objetiva, que eu não rodeei o toco, né? Lá em Minas a gente fala sobre rodear o toco para falar o que tem que ser dito. Então, eu não rodeei o toco, eu fui direto ao ponto, falei o que precisava ser falado, pronto. Falei. O Thiago também sai dessa reunião pensando assim, cara, entendi tudo que a Carol queria falar. Eu preciso ser mais responsável. Só que a verdade é que o meu pedido de ser mais responsável tá a partir de algo que tá na minha cabeça e eu não coloquei para fora. Da mesma maneira, o Thiago entendeu algo que estava na cabeça dele e ele também não teve a chance de colocar para fora. Então, não tem um certo ou um errado. Não tem um certo ou um errado. Só que o que é responsabilidade para mim é diferente do que é responsabilidade para o Thiago. E aqui eu peguei uma palavra bem fácil, mas a gente está tendo muito hoje, por exemplo, a palavrinha engajamento. Nossa, eu quero que você aumente o engajamento. O que significa aumentar engajamento, gente? O que significa aumentar engajamento? O que significa aumentar engajamento? Eu quero que você aumente o engajamento. Eu estou sentindo que você diminuiu o seu engajamento. O que significa isso? O que significa isso? Eu quero que você aumente proatividade. O que significa proatividade? Então, prestem atenção, prestem atenção. Por isso que a comunicação, você que está falando, você tem que garantir que o que você está falando seja entendido pelo outro. Com isso daqui, você já resolve o problema demais que você está enfrentando hoje por falha de comunicação. Porque hoje você está cuidando apenas da sua fala. Você está se preparando em discursos maravilhosos para falar. Mas você não está entendendo que a responsabilidade do ciclo é seu. A responsabilidade, ela é sua. O ciclo é seu. O ciclo de comunicação é seu. A responsabilidade sobre esse ciclo é sua. É sua. Se a responsabilidade do ciclo de comunicação é sua, você precisa se posicionar para garantir que esse ciclo aconteça. Então, não dá mais para, a partir de hoje, você trazer aquela desculpa, aquela justificativa que é assim, Carol, mas eu já falei. Eu já falei, mas o Thiago que não entende. Carol, mas eu já cansei de falar, mas é o Thiago que não entende. Você é líder, então lidera, líder. Lidera, lidera. Eu vou te chamar o tempo inteiro para esse lugar. Lidera.
Lidera. Se você está falando e o Thiago não está entendendo, o ciclo parou no meio. O ciclo da comunicação parou no meio. E é você, líder, que tem responsabilidade pelo ciclo completo de comunicação. Então, você vai ter que trazer outras ferramentas para garantir que a comunicação se conclua. Você vai ter que trazer exemplos. Exemplos. Exatamente, Wellington, isso que você trouxe. Eu quero que você aumente a sua responsabilidade. Tiago, sabe o que significa responsabilidade para mim? Eu tô falando disso, disso e daquilo. Eu tô te falando da última semana que você não me entregou tal coisa em tal prazo. Então eu quero que você, a partir de agora, entregue tal dia, tal horário, isso, por e-mail. Quem é para estar em cópia nesse e-mail é o fulano, ciclano, beltrano. Mastigado. Muitas vezes vocês falam para mim, Carol, mas só falta eu desenhar. Eu falo, então desenhe, porque entenda, líder, que é você que vai se beneficiar do ciclo da comunicação completo. É você que vai se beneficiar desse ciclo completo de comunicação. É você. Por quê? Porque você vai alinhar a expectativa sobre o que você precisa que o outro entregue. Tá fazendo sentido, queridos? Tá fazendo sentido? Conversem comigo, falem comigo se está fazendo sentido. Carol, e quando não há abertura para esse tipo de aprendizagem, no sentido da gestora não ver a importância dessa atenção na comunicação, não tenta ensinar, só faça perguntas para explorar dela e trazer dela o que está na mente dela. Mas não tenta ensinar os outros, não. Ó, quero falar em geral, para todos vocês que estão aqui comigo, para todos vocês que estão comigo, a jornada protagonista de um líder, ela fala sobre o líder se transformar, não é querer transformar os outros, não. O líder se transforma. E ao se transformar, os outros se transformam. Tudo bem? Mas não se preocupe em moldar o outro. Não se preocupe em transformar a cabeça do outro. A liderança protagonista coloca a gente num lugar de que nós precisamos nos transformar. Tudo bem? Gente, para quem está chegando agora, para quem aqui está no Instagram, digita eu quero no chat para você receber o link para se inscrever no workshop Líder Protagonista que acontece a partir do dia 16 de abril. E aqui no YouTube, daqui a pouco, a minha equipe vai colocar para vocês o link para vocês se inscreverem, tá bom? É um workshop que ele acontece 100% gratuito, online e ao vivo comigo. Então, aqui no Instagram é eu quero, e aqui no YouTube, a minha equipe já vem colocar o link para vocês se inscreverem, para quem ainda não está inscrito, tá bom? Queridos, por que eu trago vocês para essa jornada, né? Que começa hoje com esse aquecimento de lives que nós teremos para o workshop Líder Protagonista. Justamente para vocês entenderem que ajustando coisas no dia a dia de vocês, ajustando coisas no posicionamento de vocês, vocês já começarão a beber de transformação ao seu redor. Ah, Carol, mas e quando o outro não é assertivo na comunicação dele? Não tem problema. O outro não é assertivo, você vai pensar o seguinte: a Carol falou que tem um tanto de coisa se formando na cabeça dele que eu não tô sabendo. Então, a partir de agora, eu vou pedir exemplos. Eu vou pedir exemplos. Tá, Carol, legal. Me dá um exemplo onde faltou responsabilidade. Carol, entendi, legal, obrigada pelo feedback, mas me dê um exemplo onde faltou proatividade da minha parte. Deixa eu entender o que você está querendo me dizer. Lembra que eu falei para vocês que tem o fator da fala, mas tem o fator da escuta. E a gente tem que aprender a escutar para escutar. Não é escutar para responder. A gente tem que aprender a escutar para escutar. A gente tem que aprender a escutar com a curiosidade de saber o que o outro está sentindo, com a curiosidade de saber o que o outro está nos falando, porque às vezes a gente está com um ponto cego sobre a gente mesmo. Então, quando o outro fala alguma coisa para você, quando o outro te traz alguma informação, se ele não está sendo assertivo, você vai se posicionar num lugar de fazer perguntas assertivas. Sim, eu estou entendendo. Agora me traz um exemplo. Ao invés de você querer falar assim, nossa, mas proatividade, eu já me acho tão proativo, mas quando que falta proatividade? Blá, 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 blá. Já entra num impasse de entrave de comunicação, ao invés de você ter a curiosidade de entender o que o outro está te falando. Então, a regra aqui é a seguinte: se você é o comunicador, se você é a pessoa que fala, você vai garantir que você complete. Tudo bem? Se você é a pessoa que fala, você vai garantir que o complete. Você vai ter a iniciativa de trazer exemplos, a iniciativa de se posicionar e trazer exemplos.
Ok? Agora, se você está do outro lado da comunicação, se você não é a pessoa que comunica, então não tem como você garantir esse ciclo completo por iniciativa. Você vai se posicionar praticando a sua escuta ativa, certo? Você vai se posicionar fazendo perguntas, trazendo perguntas de exemplos para que você possa conhecer o que está na cabeça do outro. Porque geralmente a gente comunica na superficialidade, certo? E a gente tem que entender que não é na superficialidade que esse ciclo ele se estabelece. E quando a gente pensa em comunicação e oratória, muitas vezes a gente se atropela na nossa fala justamente pela ansiedade que a gente tem, ou de encerrar uma conversa, pela ansiedade que a gente tem de dizer rapidamente o que precisa ser dito, pela ansiedade que a gente tem de obedecer uma sequência, uma formalidade. Mas eu quero trazer aqui para vocês, que um dos elementos para mim de mais valor quando a gente fala em comunicação assertiva é a honestidade. É a honestidade. E eu vou provar por quê para vocês. Vou provar por quê para vocês. O que significa comunicação assertiva para vocês? Escrevam aqui para mim no chat. O que significa comunicação assertiva para vocês? Características de comunicação assertiva. Características de uma pessoa que se comunica assertivamente. Escrevam aqui no chat. Características de uma pessoa que se comunica assertivamente. Tragam perspectivas. Qual é a característica que essa pessoa tem? Clareza. Que mais? Se fazer entender. Ser leve, clareza, bom ouvinte. Que mais? Atenciosa. Detalhista, claro, ser claro, transmitir de maneira clara, humanizada, confiança, comunicação clara e objetiva, eficiência, transparência. Nada disso, gente, é impossível. Nada disso é impossível. Por que a gente deixa de ter clareza? Por que a gente deixa de ter transparência? Por quê? Porque geralmente a gente associa a clareza e a transparência a machucar o outro, né? A gente vai para um lugar que é tipo assim, olha, eu quero te pedir desculpa, mas eu estou te falando a verdade. Olha, eu quero te pedir desculpa, mas se ninguém tá te falando, sou eu que vou ter que te falar. Ou a gente começa a dar volta na história, porque eu não sei como falar o que precisa ser dito. Né? Então eu invento coisa porque eu tô pensando, cara, como é que eu vou falar o que precisa ser dito? Não vou falar o que precisa ser dito, porque isso vai machucar demais o outro. Então eu quero trazer para vocês uma reflexão hoje à noite, que é justamente de vocês pensarem que um dos principais elementos, se não o principal elemento da comunicação assertiva é a honestidade. A honestidade. Só que aqui a gente tem uma frase que quem puder anota essa frase, que ela vai mudar a vida de vocês. Que honestidade não exclui gentileza. Honestidade não exclui gentileza. Honestidade não exclui gentileza. E erroneamente a gente associa a honestidade à falta de respeito. A gente se dá o direito, por estar falando a verdade, da gente ser agressivo com o outro. A gente se dá o direito, por estar falando a verdade, a gente faltar com respeito com a outra pessoa. Isso nada tem a ver uma coisa com a outra. Então, muitas vezes nós evitamos a clareza, nós evitamos ir direto ao ponto, porque a gente tem medo de machucar o outro. A gente evita a clareza, não é porque a gente não tem clareza do que precisa ser dito. É porque eu associo muitas vezes a clareza a machucar o outro. Eu associo a clareza, o ir direto ao ponto, com agressividade. E eu não estou dizendo que algumas pessoas não façam essa correlação de maneira errada, mas eu estou aqui para te influenciar diretamente nessa jornada de liderança protagonista e te trazer para esse lugar de consciência que a honestidade, ela não exclui a gentileza. A honestidade não exclui a gentileza. Então não é sobre o que você fala, é sobre a forma que você fala.
É sobre o julgamento que você põe sobre o outro. É sobre a intenção de machucar o outro. Tudo isso se afasta da comunicação assertiva. E isso nada tem a ver com honestidade. Você machucar o outro, você ferir o outro, você trazer a verdade num momento de dor do outro, nada disso tem a ver com honestidade, com comunicação assertiva. Não tem. Tem a ver com falta de respeito. Então, você se comunicar de uma maneira assertiva é sim você ser honesto, você ir direto ao ponto, você falar o que precisa ser dito, você não ficar inventando historinha para comer pelas beiradas, você vai direto ao ponto, você traz clareza, você traz transparência, mas com essa frase te norteando, que a honestidade, ela não exclui a gentileza. Ela não exclui. E você, líder, eu quero te dizer que você, líder, você é porta-voz de notícia boa e de notícia difícil para o seu time. Se você ainda não tinha sentado nessa cadeira, senta, pode sentar. Esse é o seu papel de liderança. Você é porta-voz de feedback positivo e de feedback negativo. Não é para você pegar o amigo dessa pessoa e falar assim, olha, já que você é amigo dele, dá um toque nele. Isso não é papel de líder, gente. Líder não fala assim. Você, líder, você é porta-voz de notícia boa e notícia ruim. Você, líder, é porta-voz de feedback positivo e feedback negativo. É você, líder, que é esse porta-voz. Então, você tem que aprender que você só vai desenvolver comunicação assertiva quando você começar a ser honesto sobre o que você precisa dizer. Para quem está com papel e caneta na mão, anota. Anota o que é que você já sabe que precisa ser dito e para quem precisa ser dito e que hoje você não está dizendo. Anota. Anota. Anota, porque tem um tanto de coisa que já está mapeado para você. Não é que você está precisando desenvolver técnica de comunicação assertiva. Você está precisando sentar e ser honesto com alguém que trabalha para você e que você já sabe o que você quer dizer para essa pessoa. Mas você vai trabalhar com honestidade, não excluindo a gentileza. Você vai olhar no olho dessa pessoa e você vai entregar a verdade que precisa ser entregue. Então não é sobre técnica. Não é sobre técnica. Antes da técnica vem a possibilidade de ser honesto. Tenho vontade de te roubar, Carol. Ai, querida. Vocês estão entendendo, queridos? Está fazendo sentido para vocês? Porque, gente, eu já cansei de atender pessoas que falam para mim, Carol, mas eu já fiz vários cursos, eu já li vários livros de oratória, de comunicação assertiva, eu não consigo praticar. Aí eu, beleza, vamos voltar no eixo principal da coisa? Vamos voltar no eixo principal da coisa. A comunicação assertiva para todos vocês, ela é associada à clareza, à transparência, a ir direto ao ponto. Se escutem, se escutem. Se escutem. Então, pratiquem. Pratiquem. Tenham uma intenção genuína de completar o ciclo da comunicação. Hoje, o nosso objetivo não é falar sobre como entregar feedback. Em algum momento, entre essa semana e a próxima, a gente vai falar sobre entrega de feedback. Então, hoje, eu não vou entregar o passo a passo de entrega de feedback para vocês. Mas eu quero plantar no seu coração essa semente de que a comunicação assertiva, ela vem do seu interesse genuíno em completar o ciclo de comunicação. A partir do que é verdade, dizer o que precisa ser dito e fazer com que o outro entenda o que você está dizendo. Trazendo exemplos, trazendo tudo que está na sua cabeça para cima da mesa. A maior quantidade possível de imagens que você puder traduzir, de lembranças, de situações que associem com a sua fala, para garantir intencionalmente que o ciclo da comunicação ele se conclua. A partir do momento líder que você começar a se posicionar nesse lugar de responsabilidade por fazer com que o entendimento aconteça e não só que a sua fala seja maravilhosa e não apenas que você tenha orgulho porque você se preparou para uma apresentação e nossa, eu passei por todos os slides que eu tinha me preparado, mas tinha gente dormindo dentro da sala.
Tinha gente abrindo boca de sono enquanto você estava falando. E você sequer se adaptou a isso para continuar a sua fala. Por quê? Porque você estava completamente focado em falar, não em completar o ciclo da comunicação. Então, hoje, o que eu quero plantar no seu coração, líder, é essa responsabilidade sobre o ciclo completo de comunicação. A gente começou hoje uma sequência de lives de aquecimento para o workshop Líder Protagonista que vai acontecer na semana que vem, a partir do dia 16 de abril. Quem está no Instagram, basta escrever eu quero aqui no chat para receber diretamente o link no seu direct. E para quem está no YouTube comigo, o link para você se inscrever gratuitamente está fixado aqui. Então, basta você clicar nesse link e você garantir a sua participação. O Workshop Líder Protagonista, ele é 100% gratuito, 100% online e ao vivo comigo. Então, eu entrego conteúdo inédito. Quem já fez workshop, ele acontece de 3 em 3 meses. Quem já fez o último workshop, pode vir de novo, porque tem conteúdo novo para vocês. Tem conteúdo novo. Certo, meus queridos? Aqui quem tá no YouTube não adianta escrever eu quero não, amores. Aqui quem tá no YouTube é o link que tá fixado aqui nos comentários. Quem tá no Instagram é o eu quero. Tudo bem? Já tá inscrito, Thiago, e ainda foi hoje o meu personagem. Você ainda foi o meu personagem. Certo, queridos? É sobre isso? Já tá no grupo? Que bom, Flávia, que bom. Estamos feitos hoje? Amanhã tem live de novo, tem esse momento ao vivo com vocês, onde eu vou entregar mais conteúdo maravilhoso para vocês. Amanhã o nosso encontro é às 7h19 da manhã, tá bom? 7h19 da manhã, eu espero vocês amanhã para a gente falar de mais um tema maravilhoso sobre liderança e sobre esse posicionamento protagonista, certo? Beijo no coração de vocês, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.